Olá, bom dia. Depois de muito tempo, né? Hoje, 25 de abril de 2024, estou aqui de novo. Eu sou Antônio Vieira, aqui de Aparecida de Goiânia. Muito bem, gente. Eu entrei em uma live, tá? Não só em live, mas em conversas com outras pessoas, mas em especial em uma live, né? Que, segundo eles, eram de pessoas bem esclarecidas. Bem, eu até acredito que são. Bom, o assunto lá era: Jesus é Deus ou não? Todos eles queriam afirmar que Jesus é Deus e sempre foi Deus. Quase que eu apanho. Não tive oportunidade, a live era com muita gente, não tive oportunidade de falar, porque eles me cortavam, me deixavam sem falar. Qual é o problema de Jesus ser Deus? Bom, eu estou um pouco ruim da garganta, tá? Eu estou gripado, eu peço desculpa aí. Mas será que Jesus pode ser Deus? Eu disse que não, tá? Que fique aí a minha posição, tá? Então hoje venho com um assunto bem polêmico, diferente dos demais que eu coloquei nos vídeos anteriores, tá? Antes eu coloquei um vídeo dizendo que Jesus era Deus e há muito tempo já tirei esse vídeo porque não vejo nenhuma lógica. Eu tenho que usar a mente, a lógica. E, obviamente, né, sem sair do assunto da Bíblia, né? Eu não desfaço da Bíblia, né? Eu não acredito na Bíblia 100% não, tá, gente? Que fique bem claro aí, porque há erros sim, na Bíblia há erros. E na Bíblia não foi escrito tudo que foi dito, né? Até ela mesma diz isso. Ou seja, não é realmente um livro completo, como muitos dizem e defendem por aí, imaculado. E tantas outras coisas aí. Infalível, inefável. Não há nenhuma possibilidade que seja um livro que um homem fez, né? Por isso que existem tantas versões, inclusive, né, a Bíblia corrigida. E se é corrigida, por si só já diz que antes tinha defeito. Muito bem. Mas mesmo assim, eu estou falando da Bíblia, porque para mim a Bíblia é o melhor livro, mais confiável. Mas não estou dizendo, que fique claro, que não é totalmente confiável na minha visão, mas ninguém precisa me seguir. Mas muito bem, se Jesus é Deus, a pergunta é: Deus tinha irmãos? Porque, segundo os religiosos, e muitos por aí que dizem que não é religioso, diz que Jesus tinha irmão. Mas a pergunta é: Deus tinha irmão ou não? Acredito que não, né? Muito bem, mas Jesus tinha. Deus se encontrou numa situação difícil a ponto de dizer: se possível, passa de mim este cálice. Não, Deus não se encontrou num momento difícil desse para pedir a alguém superior que, se fosse possível, o livrasse daquele momento. Não, Deus não, mas Jesus sim, Jesus pediu. Jesus rogou a alguém que estava acima dele. Então Jesus não era Deus. Deus jamais foi visto. Não podemos negar que Jesus foi visto. Ou alguém tem coragem de negar que Jesus foi visto? Deus é espírito, mas não podemos negar que Jesus era carne e osso. Não podemos negar, não podemos acreditar que Deus foi gerado por um ventre de uma mulher, mas Jesus foi. Deus, o Criador de todas as coisas, ele não foi criança, bebê, entendeu? Mas Jesus foi. Jesus foi amamentado por uma mulher e protegido por uma mulher e por um homem, porque estava sendo caçado pelos seus adversários. Mas Deus não tem adversário, não acredito nisso. E Deus jamais foi protegido por homens, mas Jesus foi. Deus jamais foi uma criança, mas Jesus foi. Deus jamais foi um menino, mas Jesus foi. Jesus foi ensinado pelos seus pais, mas Deus não foi ensinado por ninguém. Quando Jesus faz uma oração a Deus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, venha a nós ao vosso reino, ele se incluiu e estava direcionando a sua oração para alguém superior a ele, que era o Pai. E ele se incluiu aos demais aqui na terra, porém Deus estava no céu, segundo a oração dele. Vamos respeitar que ele estava orando a alguém superior a ele. Não era Deus que estava rogando a alguém superior a ele, era Jesus que estava rogando a Deus
pedindo a Deus. Deus não pede nada para ninguém, para fazer nada para Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz tudo, tudo que Ele quiser. Não há necessidade de autoridade de ninguém para Deus fazer nada. Mas Jesus disse que tudo que Ele fazia por autoridade do Pai, visto que Jesus não era Deus, alguém o autorizava. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas, mas Jesus não sabia de todas as coisas. Jesus disse ao ser indagado pelos seus discípulos, dizendo: Mestre, diga para nós quando é que chegará o final dos tempos. Jesus o respondeu: quanto a isto, eu não sei, só o Pai que está no céu. Veja que Deus, que não sabia de todas as coisas, Deus é onipresente, mas Jesus precisava de suas pernas para mover de um lado para o outro. Nós não precisamos buscar a Deus porque Deus está em nós, mas os magos e aqueles que queriam estar com Jesus precisavam sair das suas casas para ter encontro com Jesus. Mas para Deus não há essa necessidade. Bem, se Jesus é Deus, então eu posso falar a trajetória de Jesus. Jesus nasceu por o ventre de uma mulher e foi amamentado e cresceu e morreu aos 33 anos, segundo os relatos bíblicos. Mas e Deus? Ele morreu aos 33 anos? E Deus, ele é mortal? Se o seu Deus é mortal, nós não estamos falando do mesmo Deus. Eu estou falando de um Deus imortal. Eu acredito num Deus imortal e não mortal. Mas se vocês querem acreditar num Deus mortal, para mim tudo bem. Mas eu não vejo nenhuma lógica, nenhuma razão para isso. Ou seja, um Deus que morreu, um Deus que foi visto, um Deus que foi tocado, chicoteado, um Deus de carne. Muitos podem dizer assim, ele era metade Deus e metade homem. Muito bom. Então as pessoas viram ali só a metade de um homem, e não há nenhum relato disso. Viam um homem por completo. Um homem sem defeito, sem deficiência, era um homem mesmo, tá? E se Jesus era metade Deus, como uns defendem, metade ser humano, então Deus morreu pela metade, não é? E a metade não morreu, mas não podemos negar. Quem diz que Jesus é Deus, tem que negar a morte de Jesus, ou dizer que Deus é imortal. É simples assim, né? Deus, ao morrer, não entregou o teu espírito a ninguém superior a ele, mas Jesus morreu. E a Deus entregou o seu espírito. Isto baseado na Bíblia, ok? Será mesmo que Jesus é Deus? Um Deus que não sabe de todas as coisas? Um Deus que não tem a onisciência? Um Deus que não tem a onipresença? O Deus que não tem a imortalidade? Será mesmo? É bom pensar nisso, hein? Deus que não sabe de todas as coisas? Um Deus mortal, um Deus que tem irmãos, um Deus que tem mãe, porque se Jesus é filho de Maria, então, e se ele é Deus, segundo a visão de vocês, então Deus teve mãe, e a mãe de Deus foi Maria. Neste caso, os católicos estão corretos. Muita paz a todos, isso é para refletir, e certamente virão mais vídeos.